Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite. E nós estamos com muitas coisas sendo compartilhadas dentro da equipe, impressões sobre o final de semana, daquilo que vem sendo construído e exposto nas últimas semanas, nos últimos meses, por que não nos últimos anos, sobre uma fé que é fundamentada e cresce para baixo, em forma de raízes, de coisas que somos provocados em todo o tempo para aprofundar não só o nosso conhecimento, não só requintar a nossa teologia, mas meditarmos de uma maneira profunda e complexa, sem perdermos os olhos, a observância em Cristo. Porque a vida com Jesus, ela é uma vida extraordinária por quem Ele é. E às vezes limita-se a expressão da dimensão do Cristo, esperando que através de relações humanas haja um alto nível revelado, um alto nível manifestado, sendo que toda a expectativa em Jesus é suprida nele mesmo. Porque quando olhamos para Ele, nós somos iluminados e impactados para a vida, e não só para um instante. A Escritura diz que aqueles homens e aquelas mulheres que tiveram a oportunidade de olhar para Cristo, enquanto olhavam para Ele, foram iluminados. É como se houvesse algo irresistível diante dos olhos. E eles, nessa revelação da parte de Deus através de Cristo, a beleza que havia nele transcendia a expectativa humana, pois os que olhavam para ele somente esperando resolver questões humanas se frustravam. As suas próprias relações, Jesus, enquanto indivíduo, passavam por essas questões, porque aqueles que conviveram com ele na infância, que sabiam do seu contexto familiar, menosprezavam o seu chamado. Mas os que olhavam para ele, buscando coisas eternas, expectativas, respostas de Deus a toda a dúvida da existência da humanidade, esses Jesus não passava desapercebido, porque ele se revelava e se manifestava segundo o seu tempo, e todos, sem exceção, que interagiam com ele, eram afetados pelo seu poder e pela sua glória. Nos dias de hoje, passar desapercebido a leitura do Cristo é algo muito rápido, parece que é tudo tão instantâneo. O que consumimos de informação, o que a gente olha, o que a gente observa, parece que é um rolar de tela, já é outra coisa, já é outro assunto e vai mudando de assunto. Coisas que são superficiais e devem ser expelidas, deixadas de lado na nossa caminhada de fé. Pois caminhar com o Senhor exige uma intensidade e uma perseverança que de verdade converte o nosso coração a propósitos eternos, a um caminho eterno, a uma expectativa da vinda de Cristo novamente, aquilo que chamamos como a sua volta, para que o mundo aí sim de verdade tenha um novo eixo de movimentação, pois por mais que enquanto igreja estejamos posicionados, nos movendo em direção ao Senhor, acessando a eternidade, trazendo presságios para a terra, daquilo que é uma realidade no céu, manifestando aqui na terra, a plenitude dos tempos acontecerá na volta de Cristo. Mas também não podemos usar isso como uma ausência de responsabilidade sobre o atual, porque aonde a igreja está, ela precisa ser a diferença, fazer a diferença, manifestar essa diferença, que em Cristo é uma realidade completa. Você está me entendendo? Amém? Se em Cristo isso é uma realidade completa, então por que a igreja não consegue transformar a terra por completo? Porque a missão da igreja é influência, transformação, justiça, atos de justiça, ações, movimentos. Mas o ápice é Jesus voltando, a nova Jerusalém descendo do céu, um judeu de 33 anos se assentando no trono, governando sobre a terra,
todo joelho se dobrando e toda língua confessando. Não haverá exceções. É um governo pleno, de uma estatura compatível com Ele. Agora tem pessoas que vão viver isso no momento em que este tempo chegar. O nível maduro de compreensão enquanto igreja é entender isso hoje e viver isso agora, porque nós temos essa oportunidade de entronizar Cristo em tudo o que vivemos e o que fazemos. Porque você não pode se ver na derrota da circunstância, fragilizado, achando que o Senhor não pode, porque tudo Ele pode. Se ver fragilizado porque se sente derrotado em determinadas áreas da vida. Irmãos, por favor, não estou menosprezando a sua dor, mas passe por cima de tudo isso e olhe de um lugar mais alto. Você vai compreender que em tudo o Senhor nunca perdeu o controle. Ele está acima de toda e qualquer circunstância. E a fé para nós é cortesia da casa, pois nos movemos não por aquilo que os olhos veem, mas por aquilo que a eternidade comunica, na completude e na autoridade de Cristo. Olhar para Cristo é aguçar a própria fé e entender a dimensão de que todas as coisas estão sujeitas a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é só o mundo dos evangélicos, não é só o caminho dos cristãos, não é só o caminho de quem ora, o caminho de quem tem uma Bíblia, de quem tem acesso a informações pela internet ou escolas, em cursos. Não é só para quem celebra 3 anos de ministério, para quem celebra 25, 30, 50, 100, para a fé protestante com mais de 500 anos, para a fé católica que se autodenomina milenar, ou para a igreja primitiva que veio se multiplicando ao longo dos anos com os mesmos fundamentos, não sendo alterada ou influenciada por qualquer tipo de cultura. Pois não é uma cultura da terra que move os princípios da igreja, é a cultura do céu, e ela nunca foi aculturada, embora algumas vertentes queiram se apropriar e dizer que é desse jeito ou é daquele jeito. E aí o Cristo nos provoca um pouco mais. Ele diz: quando lhes disserem que o reino está aqui, ou está ali, ou está lá, não acreditem, porque a verdade absoluta é que Ele está dentro de vós. Então um crente posicionado, convicto na sua fé, já não é abalado, porque carrega dentro de si ingredientes capazes de transformar a vida. Eu era um drogado, deixei de ser um drogado, mas isso não é tudo que Jesus pode fazer pela vida de alguém. Pessoas que foram transformadas porque tiveram sua situação familiar transformada, sua situação conjugal transformada, situação com filhos, pais e filhos, relações familiares que foram curadas. Por mais extraordinário que isso seja, ainda não é suficiente para expressar toda a glória que é comunicada na eternidade, 24 horas por dia, apontando para a pessoa de Deus. Somos nós que caminhamos nisso, observando pela fé o testemunho que nós temos a oportunidade de viver a cada manhã, inclusive nas misericórdias que se renovam, na fé que é provocada, no instinto do Espírito que veio de Deus e voltará para Deus, que é exercitado numa fome que só Ele pode saciar, numa sede que só Ele pode saciar, em coisas que somente Ele seremos completos, não só porque isso ou aquilo foi resolvido. E o Senhor quer resolver, Ele quer curar, Ele quer manifestar. A perfeição do céu é aquilo que está no coração de Deus. E pastor, por que algumas vezes não acontece? Não sei. Eu não tenho respostas para tudo. E glória a Deus, tenho amadurecido nisso.
Porque ter respostas para tudo talvez seja um peso muito grande para mim. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia me instrui que eu tenho que orar, proclamar, declarar, buscar ao Senhor, entender estações, entender tempo, estar posicionado para que quando a glória vier, através de um avivamento, eu não fique de fora. Então por que a gente ora, pastor? A gente ora porque a gente existe. Mas não é os 7 passos da vitória, as 7 semanas disso, as 7 semanas daquilo, para que daí se resolva determinada questão na vida. Não, a gente ora porque a gente existe. Mas qual a consistência, qual o objetivo? A gente ora até que algo aconteça. E quando acontecer, pastor, o que precisa acontecer? A gente continua orando, porque o Senhor continua em movimento através do seu reino, dos seus fundamentos. O Senhor está nos chamando à maturidade. Ele está nos estendendo a mão e nos trazendo para Ele, para que essa maturidade encontre através de pessoas disponíveis prática. Você sabe quem que nunca é vencido? Em qualquer circunstância? Quem não quer nada, a não ser a presença de Deus. Você sabe quem que nunca vai sair perdedor de qualquer embate, seja ele qual for? Quem quer que toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Você sabe quem que nunca vai sair ofendido de uma conversa, de uma briga, do embate, do seja lá o que for? Quem anda com Jesus, porque aprendeu a administrar o tempo, inclusive naquilo que dá errado. O meu pastor é ousado em dizer isso, mas até o diabo que se coloca em determinadas circunstâncias, biblicamente, continua sendo o diabo de Deus. Porque aquilo que ofende a nossa mente revela o nosso coração, ou seja, o orgulho, parâmetros de dúvida, de dor, de arrogância, acabam sendo manifestos porque fomos ofendidos na nossa compreensão. E o Evangelho não veio para melhorar a gente, embora talvez a gente esteja um pouquinho melhor do que antes de convertido. Mas ele veio para que nós morrêssemos para nós mesmos e pudéssemos viver para Ele. Então não se trata de um Israel melhorado, de um Elvis melhorado, de um Joshua melhorado. Se trata de um novo Joshua, um novo Elvis, um novo Israel, que na perspectiva bíblica já não se chama Joshua. É um pequeno Cristo na terra, não é mais ele que vive. Já não é mais um Elvis, é um pequeno Cristo na terra. Porque não é mais o Elvis que vive. Já não é mais o Israel, é um pequeno Cristo na terra. Porque já não é mais o Israel quem vive. Você está me entendendo? Conversão é um processo de entrega. É uma vida que se sujeita a Deus, se lança no rio e deixa com que a correnteza conduza. Por favor, abra comigo, ou coloca aqui na tela para mim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Há um termo sobre a fé que nos livra de toda a expectativa daquilo que pode ser visto. Por favor, a sua fé não é um parâmetro a ser observado pelo que você vê. Acho que só foi na outra tela, nessa aqui não foi. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a confiança ou a certeza daquilo que se espera e não se vê, ou daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. E olha, tem coisas que talvez você procure em você mesmo, essa expressão de evidência. Será que eu estou melhor? Ou será que eu já morri e nasci de novo? Irmãos, a gente está no Evangelho há muito tempo e em determinados momentos havia uma ênfase sobre conversão. E a ênfase sobre conversão é: o fulano fumava, agora não fuma mais, é convertido. O fulano tinha uma vida assim, agora ele não tem mais essa vida assim. O fulano, ele estava com isso aqui para resolver esse boleto para pagar, agora ele pagou esse boleto, agora ele é convertido. Agora ele dá testemunho de fé.
Parece que enquanto igreja a gente vai caindo no relativismo e conforme o tempo vai passando, a gente vai acessando certas coisas no coração do Senhor. É difícil falar isso, porque a gente se alegra com conversão. Gente aceitando Jesus, recebendo o Senhor na vida, testemunhando isso de forma prática. Sabe por quê? Porque hoje já não se trata mais de deixar isso ou aquilo para trás. Se trata de deixar tudo para trás. Se trata de abandonar uma vida que o Senhor já não quer mais que se tenha. E possa-se então adentrar num lugar diferenciado, procurando viver um evangelho completo. Por coisas que ficaram para trás e já não fazem mais sentido. Coloque a mão assim no seu coração, por favor. Se você quiser fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Jesus, ensina-nos, Senhor, através do Teu Espírito, a termos dimensão do que o Senhor está promovendo através da Sua igreja, daquilo que precisa ficar para trás, que fique, e daquilo que precisa avançar, sem nenhum tipo de acessório, sem nenhum tipo de bagagem. Nos mostra, Senhor, o comportamento que precisa ficar pelo caminho, o comportamento que precisa ser despejado, descartado, jogado no lixo. Nos ensina, Jesus, a sentar em mesas, junto com irmãos, com irmãs, compartilhando a vida com o coração aberto, acreditando no que o Senhor está fazendo. Nos dá um nível elevado de fé, além da nossa vista. Se você concorda com essa oração, diga amém. Essa é uma oração intercessória. Quando você sujeita a sua vida ao Senhor, você se conecta com o mapa do céu, o roteiro dele. A fé, ela parte por uma essência do permanecer. É como se você exercitasse aquele músculo e ele se torna resistente para dar conta da demanda a qual ele é requerido todos os dias. E permanecer a partir dessa fé é resistir, criar raízes profundas, onde outros apenas passam pela superfície. Jesus não é um selinho, Jesus não é uma piscadinha, Jesus não é uma relação superficial. Jesus requer de nós um aprofundamento. Entenda isso. Não é transitório, não é superficial, não é lugar de passagem. Jesus é um lugar aonde habitamos, aonde permanecemos. Nessa pessoa nós podemos confiar, nós podemos acreditar, nós podemos seguir em frente. Permanecer em Cristo é como fincar raízes no solo eterno. Não queira se afirmar na terra, porque há uma eternidade aguardando pessoas convictas, para que uma vez sejam convictas, possam ser reveladas pelo próprio Pai, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos. E quem que revela? Quem que traz luz é o Senhor. Mas Ele vai trazer luz à nossa instabilidade para influenciarmos outros a serem instáveis? Não faz sentido. É como se o Senhor despertasse um cego para conduzir outro cego. Ou alguém que não dá conta da própria vida para dar conta da vida dos outros. É estranho isso, porque na nossa insuficiência, uma vez enraizados no Senhor, nós nos fazemos disponíveis para que Ele nos revele em favor de outros. Porque aquilo que eu recebo de Deus não é suficiente para mim. O que me cabe é permanecer. Olhe para quem está aí perto de você e diga: o que te cabe é permanecer. Agora olhe para quem está do outro lado e diga: não se trata de desempenho, se trata de permanecer. Não se trata de manter uma aparência de devoção, mas de aprofundar-se no invisível, até que não haja mais separação entre quem crê e aquele em quem se crê. Porque não é a crença no santo, é quem crê e vive nele que é o santo.
Quando Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele não exigiu perfeição para que Abraão se achegasse. Ele disse isso porque Ele é a referência e é impossível andar na presença dEle sem ser perfeito. Quanto mais nos aproximamos dEle, maior é o nível de santidade. E aí não é nem o sofrimento da renúncia, mas as lágrimas que regam uma vida que decide andar cada vez mais nele, já não tendo alternativas, muito menos plano B. Viver e caminhar nessa convicção é andar além da aparência. Repita comigo: além da aparência. É fé que não se evapora com o calor das provações. Começou a caminhar, a chapa esquentou, evaporou, se foi o crente. É uma fé que não evapora. É uma fé que quando vem a aprovação, ela se firma cada vez mais. Porque entende que o seu Redentor vive. Porque entende que a palavra é real. Porque a vida com Deus é real. Porque os frutos são reais. Além dos resultados humanos, por dentro já não somos mais o mesmo. Embora por fora a aparência vá sendo mudada, transformada com o passar dos anos, mas por dentro a gente é fortalecido. Você já não consegue mais orar por determinadas coisas. Eu sei que tem pessoas que me procuram quase que diariamente, testificando sobre o que houve, o que tem sido provocado através de homens e mulheres de Deus a uma vida de oração, a uma vida de devoção, a uma vida de jejum. Essa semana mesmo um casal me procurou e disse: pastor, a gente foi orar em casa, a gente separou todas as manhãs em jejum, e no segundo, terceiro dia nós já não conseguíamos orar. Nós ficamos de joelhos ao lado da cama, chorando e sentindo o que estava acontecendo ali, porque o Senhor estava ali, e a gente nem sabia muito bem como se portar naquilo. Depois a gente lutou contra aquilo, fizemos uma lista de oração para que a gente seguisse orando aquilo. No terceiro dia não conseguiram orar nada daquela lista. No quarto dia passou, no quinto dia eles entenderam a autoridade de se separar e estar com o Senhor. Somente isso já é muita coisa. Um tempo com o Senhor não é você falando. Talvez seja você quieto, quebrantado, chorando, ouvindo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala que eu te escuto. Aí você recebe instruções do seu espírito, como alguém que ousa edificar a si mesmo. Num movimento de reino que não se vive para si, é necessário andar ter movimentos em favor de si. Gente que ora em línguas, que não consegue interpretar, auto-interpretar a expressão do Espírito, mas sabe que quando manifesta a sua oração em forma de línguas estranhas, acaba permitindo que o Espírito que intercede por nós esteja sincronizado com o Espírito de Deus, num duto e num fluxo completo, conectado com a eternidade, nos dando aquilo que realmente precisamos. Parece difícil, mas eu vou te explicar. É você orando com a sua boca em sã consciência, dizendo: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso. Daqui a pouco você inventa de orar em línguas. E o Espírito de Deus que está dentro de você está dizendo para o Pai: dá força, Senhor, porque Ele precisa passar por isso. Aí você está orando: Senhor, me tira, Senhor, essa situação, essa circunstância. E daqui a pouco você começa a se mover em línguas, orando. E o Espírito dizendo: não, Pai, Ele precisa vencer dessa vez. Ele precisa suportar. Ele precisa chegar no próximo nível. Ele precisa passar por cima disso e ser fortalecido. Sim, esse é um assunto de doido. A sua mente está dizendo: livra-me disso. O seu espírito está dizendo: fortalece-me, ó Deus, para que eu aprenda a suportar e vencer e chegar do outro lado forjado e preparado.
Pastor, então eu não vou orar em línguas então. Porque se eu oro em mistério, o Espírito que intercede por mim pode estar atrapalhando a minha oração. Sim. Você sabia que tem oração que feita do jeito errado, você ora, ela bate no teto e volta para você e não acontece nada. A Bíblia fala sobre céu de bronze, ela fala sobre céu fechado, ela fala sobre oração que não surte o seu efeito. Um exemplo simples. Se você não cuida da sua esposa, você marido, por mais que você ore, a sua oração não será ouvida, sequer respondida. Cabe muito bem às mulheres, cabe muito bem aos relacionamentos, cabe muito bem ao simples da vida. Pastor, como que eu sei que é a medida correta para que eu me desenvolva espiritualmente? É não sendo fragilizado por circunstâncias, permanecendo olhando à sua volta e fazendo um básico bem feito. Você sabe qual a comida que você enjoa? Aquela que é a mais sofisticada, a mais diferente de todas, aquela lá você não vai conseguir comer ela todo dia. Aquela comida sofisticada feita pelo chefe, que naquele lugar é feita daquele jeito, você sabe que de vez em quando você sente aquela fome, aquela vontade. Agora, a comida do dia a dia, que é o básico bem feito. Tem hora que você sente saudade do cheiro da cebolinha sendo picada. Tem hora que você sente saudade do cheiro da panela de pressão com alguma coisa ali dentro que é muito simples, mas que você sabe que nem vai te fazer mal. E que tudo em você vai comunicar naquela simplicidade, porque o básico bem feito, no final das contas, pela repetição e pela vida comum, tem mais valor do que o sofisticado aleatório. Você quer entender uma revelação de Deus para você nessa noite? Cuide dos seus. Cuide da sua casa. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Cuide do trivial, daquele essencial do dia a dia. E você vai começar a ver que coisas extraordinárias serão reveladas através disso. E você sai de uma superficialidade e começa a mergulhar no profundo, porque decidiu dar valor ao básico. Pessoas que se resolveram por dentro, de fato, foram esticadas e transbordaram em outros países com o evangelho genuíno e verdadeiro. Pessoas que se resolvem dentro de casa, conseguem acessar as ruas com maior autoridade. Gente que se resolve dentro de casa, se permitindo ser forjado, acaba transbordando isso na vida das pessoas. É o que chamamos de uma adesão profunda, que se recusa a ser abalado por ventos, opiniões, estações superficiais, lugares de incerteza. Não! A fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é o que nos move. Nós nos relacionamos com Cristo por causa da fé. A fé nele é suficiente, assim como Jesus é a certeza que numa caminhada contínua nós jamais seremos frustrados. Você está me entendendo, irmão? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga aleluia, Jesus, eita glória. Se tiver alguém dormindo do teu lado, dá uma cotovelada nele aí, irmão, aquela gostosa da paleta. O permanecer, ele não nasce da pressa, não tem nada a ver com isso, mas de a certeza de uma revelação do que te cabe, do que me cabe. Quando há certeza da revelação, já não há nenhum fruto de emoção, mas evidências de convicção. Quando alguém permanece é porque já viu o invisível e já ouviu o inaudível. Você já teve direcionamentos da parte de Deus que você nem sabia muito bem como é que ia acontecer, mas que aquilo estava no roteiro da sua vida? Levante a mão aí. Não me deixe sozinho aqui ficar doido com essa palavra. Não é aquela sorte aleatória do Unité, vamos ver o que o Senhor vai fazer comigo. Não. É que certas coisas aconteceriam e você olhou, aquilo testificou no seu espírito, você entendeu que havia um caminho para aquilo, se sujeitou à palavra, mas não sabia os detalhes de como. Primeiro você acessa o porquê.
O porquê de todas as coisas no movimento de fé é Jesus. Se não testifica com as características de Cristo, é só um movimento evangélico que em nada vai se sustentar. O porquê é Jesus. Qualquer ação e qualquer movimento precisa estar sincronizado com Ele. E Jesus é um homem coletivo. A sua igreja está aí para testificar, para ajudar, para cooperar. Irmãos maduros, irmãos mais velhos. Gente que vai te ajudar no caminho a entender as coisas, compreender as coisas. Jesus é o porquê. O como é o que vai acontecer no desenrolar. Tem gente que tem palavras para viajar em outros países e diz, Deus vai fazer. A gente pergunta, você já fez o passaporte? Não, ainda não fiz. Só para te avisar que o preço do passaporte vai dobrar nesse mês. Dá uma vontade de dizer, faz o L, mas não, vai que tem irmão aqui que fez o L e está feliz com isso, né? Vai sair de 250 e vai para 480. Mas vamos falar da Bíblia, né? Você precisa de um passaporte, amado. Você precisa, não, o Senhor disse que eu vou ser capacitado. Você está conectado com gente que pode capacitar, que pode te ajudar. O Senhor disse que eu iria atuar na área da saúde, na área jurídica, na área de engenharia, na área de tecnologia. Com quem você tem andado? Aonde você tem buscado isso? O como vai se desenrolando. Agora, por favor, se faça disponível com aquilo que te é acessível. Não virá um anjo batendo asa perto de você. Plá, 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 plá. Ó servo do Altíssimo, eis que te entrego um passaporte vindo da parte de Deus. Dizem que o único passaporte da parte de Deus na terra é emitido pelo Vaticano. Essa foi boa. Isso não vai acontecer. Então aquilo que te é acessível, faça. Aquilo que está diante de você, execute. O como vai se desenrolando, o porquê sempre será Jesus. Permanecer é a raiz que afunda na rocha, se envolve com ela. É a fé do agricultor que semeia, mesmo sem ter visto a chuva. É o caminhar do peregrino que não retrocede, mesmo quando a paisagem não muda. Porque o coração está ancorado em algo maior do que simplesmente o momento da necessidade. Por favor, não use a sua fé como um gatilho à necessidade. É necessário sair disso e adentrar na maturidade. Resolver a necessidade diante do Senhor. Ele é o nosso sustentador, o nosso supridor, o meu e o seu. Mas por favor, não pare nisso. Talvez você só esteja sendo provocado pelo Senhor a lidar com determinadas coisas, porque logo mais ali na frente, outras coisas lhe serão reveladas. Avançar de estágio, avançar adiante, é ter uma mente profética, procurando discernir no Espírito todas as coisas. Porque se foi uma revelação do céu que te trouxe aqui nessa noite, que tem te feito caminhar por anos e anos na fé, talvez por semanas ou por dias, ou quem sabe hoje seja essa experiência transformadora na sua vida, guarde isso com você. Sempre será a fé o lugar seguro de permanecer enraizado. Nunca serão argumentos humanos ou garantias de homens, sempre será o Senhor. A permanência, ela também exige silêncio. E é um tipo de silêncio interior, onde as certezas são mais altas do que os ruídos à nossa volta. Ali o coração fala a língua do céu, confia sem ver, ama sem tocar, espera sem desesperar. A fé enraizada na rocha, ela não permanece, ela não fica na superfície, ela não fica somente no brilho das coisas, ela procura o fundamento. Ela fica como quem aprendeu a amar na escuridão, onde Deus se revela de uma forma mais íntima, porque há revelações que somente o vale conhece, e raízes que somente a terra profunda permite crescer. Entenda,
Crescimento de fé não é aparente, é raiz. E raiz cresce para baixo, requer profundidade, senão não vinga. Minha mãe sempre gostou de plantinhas. Minha mãe era aquela pessoa que quando ia na casa de alguém, eu lembro muito bem disso na infância, amor. Ela via alguma coisa, ela já queria tirar uma mudinha de alguma coisa. Você não conhece alguém assim? Que sempre tem uma mudinha de alguma coisa e sai com o negocinho enrolado. E a minha Vivi, às vezes a gente vai comprar ração pro cachorro, né, amor? Aparece um negocinho lá, sempre vai com uma mudinha para casa, né? Nossa casa sempre tem um verdinho nos cantos. E quem entende de estação, de plantio, quem entende de cuidado, sabe o que significa em algum momento ter que mudar de lugar, porque precisa de mais espaço para desenvolver, segundo o que se espera que seja. Se é uma plantinha disso, para frutificar precisa desse ambiente. Se é uma mudinha daquilo, para crescer ou para se dividir ou para estabilizar, precisa desse ambiente. Se é muito grande, precisa ser podada e confinada em outro ambiente. Por exemplo, bonsai. Logo você vai vendo que para cada ambiente, para cada propósito, um tipo de enraizamento, mas sempre a raiz vai requerer um ambiente correto para se aprofundar e se firmar. Caminhar na direção do Espírito é permitir entender a estação e aquilo que é preciso no momento. E isso fica a todos nós pastores aqui da casa, aos líderes dessa casa, aos irmãos que servem essa casa, dão destino a pessoas nessa casa. Você que tem cooperado nessa casa. Nem sempre o que a pessoa precisa diante de você é o que precisa ser liberado sobre ela. É o que deve ser liberado sobre ela. Sabe por quê? Porque um ambiente de maturidade vai liberar às pessoas o que elas realmente precisam e não o que elas querem. Pastor, me ajuda pelo livramento. Talvez você tenha que segurar na mão e dizer: meu irmão, minha irmã, eu quero te ensinar a aprender a suportar e ser forte, a confiar no Senhor. Você está pronto para isso? Talvez haja outra igreja na rua, na quadra ou na esquina, que alguém vai insistir com você viver na superficialidade de uma fé comercial. Eu prefiro acreditar em pessoas que são desenvolvidas para serem fortes e no momento da adversidade dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, ossos secos, vivam, que haja vida na morte, que haja cura na enfermidade, que haja transformação, que haja um cenário sujeito ao Senhor. Porque se para Ele são todas as coisas, como que a gente pode querer manipular ou influenciar aquilo que para Ele deve estar sujeito? Eu já vou concluir. A fé que permanece é aquela que criou casa na palavra. Ela não armou uma tenda, ela criou uma casa. Ela construiu de forma substancial. Essa fé, ela não visita as Escrituras como quem passa por um lugar sagrado. Essa fé habita ali nesse lugar na palavra como quem construiu sua história nos alicerces do que Deus disse. E por isso, nada pode derrubá-la. Permanecer é mais do que ficar, é ser transformado enquanto se está. É acreditar no processo de quem decide viver isso. É morrer um pouco todos os dias para viver a verdade enquanto renasce no Senhor, como um novo homem, como uma nova mulher. Você está me entendendo? São coisas que nos provocam. São palavras que nos abalam as estruturas, mas fazem com que a gente possa corresponder a isso com verdade, porque nós vivemos em Cristo, que é a nossa verdade.